Em algum momento nós vamos ser convidados a escolher entre a vida que vale a pena ser vivida e um outro caminho que pode até trazer benefícios a curto prazo, mas a longo prazo vão nos afastar daquilo que a gente valoriza. Eu sou Derek, sou psicólogo clínico e hoje a gente vai falar sobre como construir uma vida que vale a pena ser vivida, principalmente nos momentos de intenso sofrimento, angústia, né? Enfim, nesses momentos em que a gente experimenta pensamentos intrusivos e muito desconforto emocional, nós temos a tendência de nos defendermos. E muitas vezes a gente usa estratégias autodestrutivas para isso, que podem ser tanto coisas visíveis, de, por exemplo, fumar para aliviar a ansiedade, como processos mais internos, que por mais que tragam algum alívio, a curto prazo, a longo prazo pode trazer prejuízos para a nossa vida, né? Tanto na saúde física como a forma de se relacionar com as pessoas e com a gente mesmo, né? E falando desses processos mais internos, uma das formas que a gente tem autodestrutiva de lidar com esses pensamentos e emoções desconfortáveis é comprar esse pensamento como uma verdade absoluta, né? Então, se eu estou pensando que algo vai dar errado, com certeza algo vai dar errado e eu tenho que gastar tempo pensando nessa possibilidade. O que, num curto prazo, pode até dar uma sensação de segurança, de tipo, eu estou pensando nas estratégias possíveis. Mas a longo prazo, isso só aumenta o ciclo da ansiedade e te paralisa na sua tomada de decisão. Uma outra forma é tentar suprimir esse pensamento a todo custo. Então, se tem algum pensamento que diz que eu sou inútil, eu vou tentando, por exemplo, suprimir ele, me afastar dele a todo custo, e de alguma forma eu gasto muita energia para isso e esse pensamento continua voltando em mais intensidade, né? É até uma coisa, quanto mais a gente foge dos pensamentos, mais intensos eles ficam, né? Uma habilidade importante nesse sentido é se desprender desse conteúdo do pensamento, né? Entender que esses pensamentos existem, mas que você pode ter ações num sentido valorizado, independente deles. Então, quando esses pensamentos e essas emoções desconfortáveis surgirem, você pode ter estratégias autodestrutivas, mas você também pode ter formas construtivas de enfrentar o problema e que vão na direção de uma vida que você valoriza. Uma forma de descobrir a vida que você valoriza é pensar isso, né? O que é a vida que vale a pena? O que o meu coração deseja? E repara que essa é uma construção muito pessoal, não tem como eu te dar uma fórmula pronta, mas algumas perguntas podem te guiar nessa descoberta, né? Mas para essa pergunta não ficar muito solta, eu queria que você imaginasse uma dinâmica aqui comigo, né? Pense em alguém que você ama muito, seja da sua família, sejam amigos, você pode até pensar em colegas de trabalho, né? Então a gente está passando por áreas diferentes da sua vida. Na área, por exemplo, familiar, alguém que você ama muito nessa área. Se eu entrevistasse essa pessoa daqui uns 30 anos e perguntasse para ela quais características que você, que assistiu o vídeo, tem, né? Quais características ele tinha? Como ele te ajudava quando você passava por momentos difíceis? Como que ele te dava apoio? Como que ele tratava as pessoas de uma forma geral? Talvez olhando para as respostas que você gostaria que essa pessoa desse, você descobriu posturas que você valoriza. Mas repara, são as coisas que você gostaria que respondessem. Talvez não seria a resposta que as pessoas dariam hoje, mas pensando naquilo que é importante para você. Quais ações dentro de um relacionamento você valoriza, né? Quais ações dentro do seu trabalho você valoriza ter, né? Pensando nessas posturas, talvez você esteja em direção a uma vida que vale a pena ser vivida. Mas repare que não é algo quantificável, né? Não é sobre, por exemplo, a escola que seu filho estuda, não é sobre quanto dinheiro você traz para casa, é sobre, independente da condição financeira, que ações, que posturas são importantes ter. Independente da fase ser boa ou ruim, quais ações que você valoriza, né? Um exemplo pessoal é, por exemplo, eu sou casado, né? E eu tenho dentro das ações que eu valorizo ser um companheiro presente, afetuoso, atencioso,
né? E independente da gente estar passando por um bom momento ou por uma fase difícil, são coisas importantes para mim cultivar, né? Então, não é sobre o produto das suas ações, não é sobre o resultado final de resolver um problema, mas é sobre o processo, quem você vai ser ao longo do caminho, que posturas você vai cultivar. Repara também que não tem um jeito certo ou errado, né? Você talvez não precise ter esses mesmos valores que eu. Na verdade, o que vai fazer ser um valor é você escolher livremente, sem uma pressão de eu deveria ser isso, mas sim, eu valorizo ser isso, né? Bom, o ponto é, a partir do momento que você sabe a vida que vale a pena ser vivida, agora é hora de pensar talvez mais concreto. Quais são as pequenas ações que podem te direcionar no momento atual para isso, para a vida que vale a pena ser vivida? Qual a forma de lidar com as emoções que vai te direcionar para isso? Quais ações, apesar da sua emoção, vão te levar para esse caminho? É claro que as emoções, elas não estão aí para serem ignoradas, elas podem ser tratadas com uma forma muito mais compassiva, né, atenciosa, sem tentar também resolvê-las como se elas fossem um problema. Há um jeito flexível de agir com as emoções, né? E para além disso, há um caminho que você pode seguir. Enfim, eu espero que esse exercício tenha te ajudado a pensar nessas ações valorizadas, e é uma coisa para você revisitar de tempos em tempos, né? Não é nada determinista, você pode ter uma visão hoje e daqui a alguns anos você mudar, mas eu espero que esse tenha sido um exercício útil. Compartilhe esse episódio com quem você acredita que pode precisar ou gostar de escutar, e me conta o que você está achando. Você pode ter acesso aos links na descrição para o Instagram e também para o contato para terapia. Até!